Isso aí, bom dia, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe seu lar, sua casa. Vamos aguardar um minutinho aí o pessoal entrar nessa página, né? E aí vamos começar com a nossa reunião, esse culto abençoado de domingo, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai falando aí como que tá a minha voz, glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre, amém? Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, né? Um domingo abençoado, primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana eu creio que vai ser notório em sua vida, né? E na vida de todos. Bom dia, Marco Gentil, Deus abençoe você. Bom dia, irmã Vilma, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje amanheceu um friozinho gostoso, né? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal está entrando aí. Conforme vai entrando, vai vendo minha voz, se você está me ouvindo bem, né? Aleluia. Vamos lá. Estou preparando aqui. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem mais que chegou aí? Irmã Célia, Dani. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco. Depois, se você quiser deixar uma pergunta, alguma coisa, fique à vontade, tá? Nós estamos aí. Quero agradecer a todo mundo que assistiu lá o programa de TV, onde nós estivemos ali, junto com o pastor Aniel. O pastor Aniel é um amigo já de longa data, é um pastor abençoado, amo muito a vida dele. Fiquei feliz porque vários pastores participaram ali daquele programa de TV, né? Fiquei feliz com vários pastores, né? Então a gente vê que por mais que nós sejamos, até o pastor Gessé, que era o presidente do campo da Assembleia de Deus lá do Madureira, participou junto com a gente, né? Assistindo ali, e a gente vê que a gente, quando fala, a gente não nascemos para ficar falando, né? E às vezes a gente fica até chato, né? Porque o profeta do Senhor, ele às vezes se torna chato, porque ele tem que falar o que Deus quer que ele fale. E é aquilo que eu sempre digo, né? Que né? Isso aqui, a Bíblia, ela vai contra os nossos próprios desejos, nossos próprios sentimentos e pensamentos. Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos, não é verdade? E muitas das vezes nós queremos um alívio, mas e aí a palavra de Deus, ela só vem em forma de exortação, em forma mas é porque Deus nos ama. Deus, ele tem que ficar nos dando uma direção. Deus, imagina você numa estrada, você não sabe o caminho, você sabe que lá vai ter um lugar legal, um lugar muito bom, você está numa estrada viajando e você precisa do GPS, né? E você precisa ali de um norte, de uma direção, para poder chegar no lugar aonde você precisa chegar, não é verdade? E ali você fica às vezes conjecturando, né, qual é o lugar mais fácil, mas o GPS ele vai te mandando por lugares às vezes que você pega e fala, poxa vida, mas nesse lugar, né, contrariando às vezes o que você imagina. Pensei que fosse por aqui, né? A palavra de Deus não é diferente. Nós precisamos dessa bússola, né? Esse norte, essa direção.
E eu fiquei feliz que no programa muitos pastores, a maior parte de pastores participaram, não sei se por causa da polêmica que é o pastor Lima, né? Mas foi muito gratificante porque muitos ali puderam desabafar, digamos assim, desabafaram e colocaram suas colocações também de uma forma assim, a qual veio confirmar o que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Então é isso aí, Regis Augusto Silva, Deus abençoe, Regis, em nome de Jesus, todos que vocês estão ligadinhos aí. Eu não consigo responder às vezes na hora, mas depois eu vejo os comentários, as perguntas, e se você precisar de alguma coisa, depois eu respondo para você, ou alguma necessidade, você pode me chamar inbox. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus? Vamos? Tá aí, Malaquias. Eu sugiro que você, nos dias de culto online, nós vamos mudar isso aqui, tá? Não vamos ficar, entra numa página lá, não, vamos entrar numa única página, e eu quero preparar um estúdio, né? Um estúdiozinho, por enquanto, um estúdio improvisado, mas aonde nós possamos, né, estarmos juntos, fazer o louvor junto, fazer a ministração junto, tudo junto, para não ficar esse negócio assim, vamos fazer uma coisa mais legal para o Senhor, né? Eu tive observando, às vezes as pessoas entram numa página e não voltam de novo na página. Então nós vamos fazer algo tudo junto a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos para a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia no livro de Malaquias. Quando você fala Malaquias, o crente ele já tem medo, né? E é o livro mais inspirador da minha vida, para que você não se assuste tanto, então, Malaquias capítulo 2, tá? Aleluia! Malaquias capítulo 2, eu poderia pegar o livro de Joel, o livro de Ageu, outros livros também que falam ali sobre o sacerdote, né? Poderia pegar o livro de Números, o livro de Levítico, mas eu gostaria de pegar em Malaquias, porque todo mundo tem medo de Malaquias, né? E quem tem medo de Malaquias tem medo de Deus. Tem gente que na igreja fala, mala, é uma mala, o Quias, né? Então, não é, né? Então, capítulo 2 de Malaquias, pega a tua Bíblia lá e vamos fazermos uma oração juntos, tá? E adentrarmos a essa palavra, esse rio, que é a palavra de Deus, né? Por onde esse rio nos levar, né? Então, Ezequias, quando fala sobre o livro de Ezequiel, quando fala sobre o rio, está falando sobre isso daqui, ó, por onde o rio é Jesus, e Jesus é a palavra de Deus. Quem não sabe, né? Eu sempre estou falando nas lives. Por onde isso aqui passar, tudo vai transformar. Por onde isso aqui passar, tudo vai trazer vida, vai prosperar, vai te alegrar, vai te curar, vai te libertar. Por onde isso aqui passar? Quando ali o profeta fala, por onde este rio passar, tudo vai transformar. Então, esse rio é Jesus e Jesus é a palavra de Deus. Amém? Capítulo 2 do livro de Malaquias, fica lá no meio da Bíblia, né? No meio da Bíblia, está dizendo assim, vamos lá, versículo 1 em diante. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós? Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, presta atenção, dar honra ao nome do Senhor Jesus, ao nome do Senhor Jesus, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Espera aí, a maldição ela está vindo sobre quem? Sobre o sacerdote. Olha, Deus está dizendo, enviarei a maldição contra vós, está falando contra o sacerdote.
e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quer dizer, esse sacerdote que Deus está falando aqui, né, tá dizendo o quê? Que ele não vai ter bênção. Ele vai ter o quê? Maldição, né? Se ele não ouvir a voz de Deus. Olha que palavra forte. Enviarei a maldição contra vós, sacerdote, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eles não terão bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, das alegrias interiores de cada, né? E com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi. Levi, quando fala de Levi, está falando sobre a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi, da onde saem os sacerdotes. Diz o Senhor dos exércitos: meu conserto com ele foi de vida e de paz. O conserto que Deus tem com os sacerdotes que andam na integridade, né, é um conserto, né, de vida e de paz. E eu, né, lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então, o verdadeiro sacerdote, ele teme a Deus. Estou fazendo uma leitura paulatinamente, depois a gente para de ler. O verdadeiro sacerdote, né, ele obedece, ele teme a Deus e ele fica assombrado com medo de errar. Essa é a verdadeira, né, colocação de um verdadeiro sacerdote. Ele tem medo, né? A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. O sacerdote, ele tira muitas pessoas do mau caminho, né? Apartou, ele tirou muitos da iniquidade, por causa do quê? Da ordenança de Deus, amém? Da ordenança de Deus. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão que o conhecimento que todo mundo precisa estar sobre a vida do sacerdote. E da sua boca buscarão o quê? A lei. Da sua boca, ele vai, ele busca isso aqui de dia e de noite. Essa é a regra para nós, sacerdotes. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi. Corrompeu lá aquele concerto que Deus fez lá com a tribo de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Preste atenção nessa palavra, né? Fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Amém? Acepção de pessoas na lei. Aqui está falando sobre o sacerdócio, está falando sobre aquele que leva a palavra de Deus desde a antiguidade. E Deus tem uma aliança com o sacerdote até os dias de hoje. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu fui separado por Deus. Amém? Eu fui convocado por Deus a uma missão, a um ministério, né? Então, muitos começaram bem. Mas o que pega no dia de hoje é que tudo que a igreja passa nos dias atuais é o quê? É reflexo, nada mais, nada menos, daquele que está dirigindo a igreja. Nota que o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele foi levado em espírito, né? Em espírito, ele foi levado a ver a noiva do Senhor Jesus.
E quando ele olha, não a noiva, mas ele olha a prostituta, ele se encanta. Ele fica encantado com a prostituta. Por quê? Ele olha para a prostituta, né, que estava sentado sobre muitas águas. O que representa, né, ali a prostituta sentada sobre muitas águas? Ali representa que a prostituta, ela tinha a igreja prostituta, né? Ela tinha muitas multidões de pessoas que estavam seguindo ela, né? Por causa do quê? Por causa da direção do sacerdote. Quem dirige, quem dita são os sacerdotes. Por isso hoje existem muitas religiões falsas, porque alguém começou a guiar vocês, né, simplesmente por caminhos errados. Que a Bíblia, ela bem interpretada pelo Espírito Santo de Deus, ela nos leva à vida. Nós acabamos de ler aqui. E aí o que acontece? O próprio apóstolo João, e eu fico estagnado no quê? Porque ele estava em espírito. E no espírito ali, junto com o anjo, ele se encanta com a prostituta, com a igreja prostituta, a igreja que se prostituiu. Ele se encanta e ele olha que coisa maravilhosa tal, e o anjo repreende o apóstolo João em espírito e diz: por que você está encantado com ela? Essa é a prostituta, é aquela que parece, aquela que concorre com a noiva. É aquela que está concorrendo com a noiva, aquela que está simplesmente, né, fora, né, do casamento. Ela não vai se casar. Jesus não vai casar com uma prostituta. Jesus não vai ter um relacionamento com uma prostituta. Mas aquele que parece e quer ser Deus, né, aquele que se transforma em anjo de luz, esse sim precisa, né, de uma entre aspas, igreja que tenha acessibilidade para ele, para o diabo e para o anticristo que vai assumir aí a sua posição de anticristo. Então ele precisa ter uma igreja com facilidades. E isso está sobre nossas costas, sobre o nosso lombo. É por isso que eu não tenho medo de falar contra política, políticos, contra quem quer que for, ainda que custe a minha vida, eu não tenho medo de abrir minha boca e falar contra quem quer que seja, porque eu sei que aquele que pode me causar um juízo severo é Deus. O homem, o que ele pode me fazer? Me matar, tirar as nossas vidas. E Deus, ele ainda diz, olha, cuidará aquele que tirar a sua vida, estar fazendo um favor para mim, porque eu te amo, eu quero você aqui nos céus. Então, chegou o tempo em que o Senhor, ele está causando esse juízo, porque existe muitos sacerdotes que se dizem sacerdotes de Deus, até mesmo aqueles que começaram bem, de uma forma boa, no espírito, e estão terminando na carne, que nem lá em Gálatas 3:3 diz, olha, começastes bem, e estão terminando, né, algumas traduções mais próximas do original diz, vocês começaram bem no espírito, e agora estão tentando resolver todas as coisas na força dos seus braços. E nos dias de hoje, o que nós temos visto e observado é que a igreja, ela é colocada um peso sobre ela. Um peso que Jesus, ele nos fala do que? Olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho, né, da perdição. É o caminho que vai te conduzir ao inferno, ele é largo, ele é espaçoso. E muitos sacerdotes, ou pessoas que até têm vocação, são chamadas, mas não se prepararam. Não se prepararam na palavra. Olha, eu vos digo, e eu tenho anunciado, muitas pessoas abraçam falsos profetas, porque não conhecem a verdadeira palavra de Deus, não se preocupam, agora o bicho vai pegar para o seu lado, não se preocupam em ler Bíblia, acompanhar a Bíblia, não se preocupam em conhecer a Deus. Prossigamos, Oséias fala, prossigamos e continuemos em conhecer a Deus. Vamos conhecer esse Deus a qual nós estamos cultuando, para que nós não sejamos enganados. Agora, muitas pessoas, pela preguiça, principalmente países de terceiro mundo,
ou quarto mundo como o Brasil, países que o povo não gosta de literatura. Esse é o maior problema. O diabo, ele luta para que você não leia a Bíblia, para que você fique buscando versículos na internet, fica ali, o Facebook já não é mais um Facebook, né? Já não é mais aquilo que inspira o que está dentro das pessoas. A pessoa pega uma figurinha que ela achou bonita de outro e vai compartilhando e ninguém mais tem ideia própria. É ou não é? E aí, a igreja do Senhor, ela está do mesmo jeito, porque ela não tem mais ali uma identidade. A igreja que eu estou falando é você. E por isso os falsos profetas, os sacerdotes, eles simplesmente estão lidando contra o quê? Contra a vontade e o desejo humano. Eles tendo a verdade, às vezes, por muitas vezes, mas eu tenho que encher a minha igreja. Eu tenho que trazer pessoas para a igreja. Nem sempre o que leva as pessoas para dentro de uma igreja é a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, mas as facilidades. Porque a palavra de Deus diz que os falsos profetas se cercariam de multidões. Multidões estariam cercando ali os falsos profetas. E simplesmente eles se cercam de falsos profetas, porque em Timóteo, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo também capítulo 4, fala porque eles têm coceirinhas no ouvido, que é a apostasia. Por se multiplicar a iniquidade nesse mundo, o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24, 12. O amor de quase todos está... né? E Jesus, ele tem uma promessa, né, que não se cumpriu, que vai se cumprir. Uma profecia da parte do Senhor Jesus Cristo que vai se cumprir no dia do juízo. Né? Antes vocês fossem frios ou quentes, mas porque vocês são mornos, eu vomitarei vocês da boca. Então Jesus vai vomitar coisas que traz ânsia a ele. E os responsáveis por levar ao povo a um falso evangelho, ou a um evangelho raso, que nem muitos dizem, né? Nos dias de hoje, muitos dizem um evangelho raso, sem profundidade, né? É o sacerdote, que fica tentando dar jeitinho, fica tentando resolver aqui, prega a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, nada mais que isso, seja a palavra de Deus, nada mais que a palavra de Deus, e você terá sucesso. Mas daí as pessoas não suportam ficar dentro da igreja. Que se dane, não quiseram a verdade? A palavra de Deus, ela diz bem claro que nós temos que anunciar a verdade, a bênção e a maldição. E o Senhor, ele diz, olha, não desejaram a bênção, então que a maldição vos alcance. E aqui o Senhor, ele está fazendo uma chamada no capítulo 2 de Malaquias, o que? Naquela época, como em muitas outras épocas passadas, e como agora também, não é diferente. Muitas pessoas, elas querem algo que dê para assimilar sua vida mundana com o cristianismo. Muitas pessoas não querem simplesmente viver uma vida cristã, não querem viver simplesmente uma vida para Deus, querem conciliar as suas vontades com a vontade do excelentíssimo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como conciliar os desejos da minha carne com o Senhor Jesus. Então, o maior problema é que muitos não estão pregando a verdadeira palavra de Deus. E as suas igrejas estão inchadas, como o apóstolo Paulo diz. Havia uma igreja em Corinto, e lá em Corinto, essa igreja ela estava inchada, porque era uma cidade portuária de muitas pessoas, só que a igreja ela não estava crescendo, ela estava inchando. O apóstolo Paulo revela o pecado no meio da igreja, e chama a atenção dos dirigentes da igreja de Corinto, quando ele diz, olha, está debaixo dos vossos narizes e vocês nem perceberam. O filho que está se deitando com a madrasta, está tendo um caso
com a madrasta e está dentro da igreja, vós estáis inchado. Vocês estão inchados, vocês não estão grandes, Paulo fala para aquela igreja. Vocês não estão crescendo, vocês estão inchados. Mas talvez por alguns cuidados próprios, muitos sacerdotes, pastores, ministros do evangelho, eles têm ali medo de falar contra o pecado. Como se ele estivesse falando contra a pessoa. Muitos sacerdotes, às vezes, até têm esse discernimento de enxergar o que? Olha, eu enxergo o pecado e eu enxergo a ovelha. Muitos sacerdotes sabem que o pecado é um demônio, que o pecado não é seu. Aleluia! O pecado, ele é um demônio, ele se revela lá no capítulo 7 de Gênesis, quando ali Caim e Abel, eles fazem o sacrifício, né? Ali Abel, ele simplesmente faz algo do coração para Deus, ele mostra que nada mais do que ele tinha era melhor do que a presença de Deus. Caim, ele faz de qualquer jeito. E aí Deus visita Caim e diz assim: olha, Caim, Deus simplesmente amou Caim. E diz o que? Caim, olha, o pecado está à porta. Lembra que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja do Senhor. As portas do inferno são de onde saem os demônios para fazer com que você fique fraco, fazer com que você viva no pecado. São demônios, demônios de vícios, demônios de prostituição, demônios que causam a tentação do pecado para te derrubar. E aí Deus, ele fala para Caim: Caim, olha, o pecado está à porta. Ele revela para Caim: o pecado está à porta. E o desejo do pecado é por você, Caim, ele deseja você. O pecado chamado demônio, ele te deseja, Caim. Mas você, Caim, deve dominá-lo. Porque Deus deixou o que para o homem? Domine o homem sobre todas as coisas. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Ali, simplesmente Deus alerta: Caim, o pecado está à porta. E o desejo do pecado é por você. O pecado se alimenta de você, das tuas atitudes, daquilo que ele quer fazer. O pecado, ele quer fazer coisas, são demônios que querem fazer coisas, mas por eles serem espíritos, eles não conseguem fazer. Da mesma forma, o diabo, ele precisava o quê? Conversar com Eva. Mas ele é o quê? Espírito. Ele precisou do quê para conversar com Eva? Ele precisou de um corpo. E ali ele observou que a serpente era o animal mais inteligente que havia ali. E tudo leva a entender que a serpente não rastejava, ela devia ser quadrúpede, ou sei lá. Mas ele precisava de se expressar. E ele incorpora-se, na onde? No animal, na serpente, para ele poder falar com Eva. Da mesma forma, Deus vem e visita Caim. Caim, olha, o diabo, os demônios, o pecado está à porta. O desejo dele é por você. Só que, Caim, você tem que dominá-lo. E Caim, ele não deu ouvido para aquilo que Deus estava falando. E aí o que acontece? Caim, ele faz o quê? Porque a palavra de Deus também diz que o homem em sã consciência, ele não mata outro homem. Aí ele faz a vontade de quem? Do diabo, dos demônios. O demônio entra em Caim, Caim mata o próprio irmão. Tá entendendo? Tá bem profundo isso aí. Se você não prestar atenção, meu irmão, minha irmã, tu vai ficar viajando na maionese aí. Então presta atenção nessa palavra. E aí, então os sacerdotes, eles são o quê? Eles têm uma aliança com Deus. Olha, eu tenho que levar esse povo à libertação. Eu tenho que tirar esse povo da mentira, do engano. E muitas vezes o pastor, ele faz vistas grossa.
Ele faz vista grossa porque ele quer quantidade de pessoas, como a igreja de Corinto. E ali com medo, o quê? Porque a igreja está me dando um bom salário, eu vou... E nós também, sacerdotes, temos que ter essa vida diante de Deus. Que vida diante de Deus? Olha, se Deus não for suficiente para sustentar eu, a minha esposa e as minhas filhas, então ele não é Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem? Eu nunca posso simplesmente tratar alguém, como a palavra de Deus está falando aqui, né? Também eu vos fiz desprezíveis e indignos. Tem muitos pastores que hoje são desprezíveis, são indignos. As pessoas podem até me chamar de pastor mal interpretado, podem até me chamar de incompreensível, podem até mas eles sabem que eu estou falando a verdade. Fato é que no último, no programa de TV, tinha mais pastores assistindo do que ovelhas. Porque eles sabem. E tem medo às vezes. Tem medo. Tem medo. E ainda que fosse, olha, ainda que me falte vacas nos currais, ainda que me falte que a videira não dê os frutos dela, ainda que me falte tudo, só não pode faltar a presença do Deus vivo na minha vida. Então eu tenho essa aliança com Deus e não com você. A minha aliança está estabelecida em Deus para salvar a tua vida, para te levar à salvação, para te levar a uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Essa é a aliança que eu tenho com Deus, não com você. Então, olha, quando eu tenho uma aliança com Deus e não com você, eu tenho que honrar aquele a qual eu estou aliançado, que é Deus, que me deu essa unção, me deu essa sabedoria. Quando eu estava entre a vida e a morte, aleluia, foi ele quem entrou naquela UTI e disse, você vai viver. Não foram os médicos, foi Deus. Então eu tenho que honrar aquele a qual simplesmente está o quê? Me honrando. Então, o que ocorre hoje é que muitas pessoas dizem, não, mas fulano, o dízimo dele é bom, fulano dá uma boa oferta, que se lasque isso tudo, porque a provisão de Deus é muito maior do que qualquer caixa financeira de qualquer instituição religiosa, amado, amada. Deus, ele é Deus para suprir as nossas necessidades como sacerdote, independente do que você é, do que você faz, ou do que você pode dar para a igreja. Eu tenho um Deus acima de todas as coisas. Então eu tenho que pregar a palavra desse Deus, porque a minha aliança está com ele. Mas nota o quê? O sacerdote, ele tem aquilo que nós vemos lá em Ezequiel 44, a unção de abençoar a sua vida, de prosperar você. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz o quê? Nós enriquecemos a muitos. O sacerdote, ele enriquece a muitos, porque ele leva a ovelha, a verdadeira palavra de Deus, e Jesus, ele começa a pregar a palavra de Deus para quem? É só você ver, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, ele fala. Lucas 4, Mateus 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me capacitou para evangelizar os pobres. Ah, pastor, mas os pobres é pobre de espírito. Não, logo em seguida, ele começa a revelar os cativos, os aprisionados, os enfermos, ele começa a relacionar essa classe. Ele começa a pegar pobre e enriquecer pobre. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. E eu sempre costumo dizer para muitas pessoas que são contra, eu não sei, muitos falam teologia da prosperidade. Como que eu vou falar teologia da miséria? Pregando um Deus tão grande. Eu pergunto para os sacerdotes dos dias de hoje, o que eu vou pregar? Teologia da pobreza, da miséria? Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, tanto em Lucas como em Mateus, revela, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar, levar boas notícias aos pobres, a libertar os cativos, dar vista aos cegos,
Então ele veio trazer um evangelho do quê, o teólogo de meia pataca? Ele veio trazer um evangelho de prosperidade. Mas muitos são tão enraizados no dinheiro, como esse sacerdote que nós estamos falando aqui, eles são tão enraizados no dinheiro, que eles acham que prosperidade é dinheiro. O dinheiro, ele só é o quê? Uma consequência, ele só é uma consequência da fidelidade a Deus, mais nada que isso. Prosperidade é saúde, prosperidade é família abençoada, prosperidade é tudo de bom da parte de Deus para nossas vidas. Isso é prosperidade, irmão. E tem gente que fica brigando aí, olha, eu não acredito na teologia da prosperidade. Então vai acreditar na teologia do Deus diabo. Porque o diabo é miserável, pobre, nu. Jesus diz a ele. Ele é pobre, nu, cego. E muitos estão assim, como lá em Apocalipse. Aí então, os sacerdotes, eles minimizam, porque lá na igreja de Coríntio, tinha uma igreja inchada, cheia de pessoas. Só que uma igreja que estava suportando, tolerando o pecado. Havia um jovem que tinha por amante a sua madrasta, a esposa do seu pai. E o que o apóstolo Paulo fala? Vamos dobrar o joelho e orarmos para que esse mal saia. O que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala assim, que o tal que praticou o tal ato seja ungido com óleo. É isso que o apóstolo Paulo disse? Não, o apóstolo Paulo diz bem claro, o tal que cometeu tal ato seja repudiado e entregue nas mãos de quem? Aleluia! Esse pervertido ele chama. A palavra de Deus nos mostra lá em Coríntios que ele chama o que tal estava praticando tal ato da pornografia. Ele diz o quê? Que tal pervertido seja entregue nas mãos de quem? Depois você procura lá no texto. Nas mãos de Satanás. Porque a pessoa que não quer nada com Deus, ela só tem que querer o diabo. Ela já fez a escolha. Porque se a palavra de Deus está diante de mim, eu posso ter fraquezas. Mas eu preciso daquele que é o eu sou forte, para me fazer forte e vencer as minhas fraquezas, os pecados que estão à porta, querendo me derrotar. Uma pessoa que vive cheia de pecado e está dentro da igreja, ela precisa ser liberta. Ela precisa, e para ela ser liberta, ela simplesmente ela tem que se entregar a Jesus Cristo. Pastor, e se a pessoa já está há tanto tempo dentro da igreja? Aleluia, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Misericórdia para essa pessoa, porque amou mais o pecado do que ao Senhor. Mas é difícil, meu irmão. Você acha que é difícil só para você? Você acha que eu também não gostava de cometer pecado? Você acha que eu também não gostava de fazer as coisas que antes eu fazia? Olha o que a palavra de Deus ela diz. Preste atenção, crente. Marca aí. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. Anota aí, vai anotando. Né? Já deu tempo de você também começar a acompanhar os cultos, né? Através do quê? Com a Bíblia, né, meu irmão? Coloca algo aqui na mesa, se assenta, para de ficar debaixo de coberto assistindo o culto, se prepara para se entregar a Deus de uma forma legal. Olha o que a palavra de Deus diz para esses que ainda continuam no pecado. Preste atenção. Olha, se você não tem mais a sensibilidade de saber que você está pecando, é porque Deus já te entregou nas mãos dos teus desejos,
que é o diabo. Ah, pastor, mas olha, eu podia falar em Romanos capítulo 1. Amaram mais o mundo do que a Deus, pois Deus os entregou aos seus pecados, para que, né, a palavra de Deus em Apocalipse diz também, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem está no pecado, peque mais ainda, porque ainda dá tempo você continuar pecando e não sair dessa vida pecaminosa. Mas quem é íntegro, quando sente que está sendo atraído pelo pecado, porque o pecado, ele nada mais é do que um sentimento pervertido do demônio que está à porta querendo te derrubar. Só isso, mais nada. Ah, mas eu não tenho demônio, não manifesta demônio, não sei, mas lógico, está andando de mão dada com o demônio. Demônio só manifesta na vida daquelas pessoas que têm demônio e querem se libertar deles. Aí eles se manifestam e vão embora. Mas nos dias de hoje, pastor Aniel, nós estávamos conversando, existe uma igreja a qual foi preparada pelo anticristo, uma igreja que está de conformidade com este mundo, uma igreja que vai aceitar tudo que os falsos profetas disserem, uma igreja que não está preparada, uma igreja que eu tenho assistido há 20 anos caindo em declínio, e eu estou falando de uma igreja no modo geral, uma igreja que, olha, nós vamos ter que tirar a escola bíblica dominical. Por que tirar a escola bíblica dominical? Porque o povo não vem mais ouvir. Tiraram as escolas bíblicas dominical. Tentaram colocar o quê? Discipulado. Vamos colocar o discipulado. Aí a pessoa começa no discipulado e não vai. Só não vai bem em Cristo Jesus quem não tem caráter de se entregar a Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz para esses. Para você não falar que o pastor está falando, pô, Paulo mandou o cara para o inferno, entregou ele na mão do diabo. Entregou. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 6, versículo 4. É por isso que eu não passo papa na língua, meu irmão. Se você é crente, você está no pecado, toma cuidado, senão você vai tomar suco de brasas viva lá no inferno. Te converte. Olha o que acontece com os convertidos. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, isso que você está ouvindo, e as virtudes do século futuro, e recaíram. A palavra está recaíram. Recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e exponham à vergonha ou ao vitupério. Está aí. Hebreus 6, 4. O que acontece com uma pessoa que ama o pecado, vive no pecado, o pastor está lá, que não se abre. Cara, eu tinha sentimentos no meu coração que eu tive que procurar o meu pastor para me ajudar a me libertar. Eu tinha desejos, eu tinha vontades, eu não conseguia ficar um dia sem cheirar cocaína. Todos os dias eu tinha que cheirar cocaína, era no emprego, eu não conseguia. Até o dia que eu falei, olha, se o Senhor é Deus, o Senhor tem que se manifestar na minha vida. E aí, quantos anos? Não posso sentir cheiro de cerveja. Me dá ânsia, me dá vontade de vomitar. Por quê? Porque aquele que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, ele fez tudo aquilo que eu não conseguia fazer. Só que muitas pessoas continuam no pecado. Por quê? Porque o sacerdote não leva ele à libertação com medo de falar sobre o que eu estou falando aqui. Aleluia. Eu não vou falar, porque se eu falar sobre o cara que está amaziado, é pecado. Se eu falar que a pessoa ela está lá na embriaguez, está enchendo o pote, pecado, é demônio. Está convivendo, andando de mão dada com o demônio. Mas por que eu não consigo? Porque você nunca procurou aquele que pode
te libertar. Em primeiro lugar, a Cristo Jesus. Em segundo lugar, um sacerdote que vai te ajudar, vai orar, vai expulsar esse mal da tua vida, em nome de Jesus. Porque uma vez a carne... Você já leu bula de remédio? Aqueles de tarja preta? Você já leu o que sobre isso pode viciar? Isso pode te causar vício. A nossa carne, ela é preparada para absorver tudo que não vem digamos assim, da parte de provisão de Deus. Me fugiu as palavras aqui, mas seria mais ou menos assim. Eu dependo de Deus. Em primeiro lugar é Deus. E aí, se o próprio mundo já avisa o que o nosso corpo, o que esse corpo físico é capaz de acontecer com ele, através de um medicamento, quem dirá a palavra de Deus que está dizendo tudo isso para você? Se o mundo diz que as coisas é viciante, e aí o seu corpo fica viciado, e aí você vai ter que colocar algo melhor do que tudo isso que você está vivendo. Aleluia. Uma vez eu levei um sobrinho meu, hoje ele é pastor, para fazer um programa de rádio comigo, e ele tinha se libertado da cocaína também. E ele simplesmente, ali os microfones estavam abertos, e ele estava dando o testemunho dele na rádio, e ele disse: olha, Jesus hoje é a minha melhor droga. Alguns não entenderam o que ele queria dizer. Jesus preencheu todo o vazio dele. Jesus foi melhor do que qualquer cocaína, do que qualquer cigarro, do que qualquer maconha. Jesus, ele é melhor do que qualquer vício da pornografia. Jesus, ele é melhor, ele me traz mais prazer ser viciado, entregue ao Senhor Jesus, do que viver no vício da porneia. Alguns falam até porneia dentro da igreja para não falar pornografia. Alguns até não pode falar o nome do diabo e nem de demônio mais dentro da igreja. Por quê? Os demônios se sentem incomodados. Então não me chame para pregar em igreja, pastores, que, olha pastor, o senhor não fala de demônio, o senhor não fala. Não me chame, não me convide, e se me convidar eu vou cobrar bem caro para falar a verdade. Aleluia. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz: de quem o homem é vencido, dele se torna escravo. Romanos também diz, bem claro: ou nós somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. De quem você tem sido vencido? Ele tem sido o teu Senhor. Se você é vencido pela pornografia, pelos vícios, pela bebida, por todo o mal que existe sobre a face da terra, ele tem sido o teu Senhor. E não tem como servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir Jesus Cristo, ou você não serve mais ninguém. Aleluia. Eu era vencido pelas drogas, pela bebida, pela prostituição. Mas um Senhor entrou na minha vida e supriu com alegria. Aleluia. Porque a gente só deseja aquilo que é melhor. É ou não é? Você que toma aí uma breja. Você que toma aí uma cerveja. Vocês não procuram a melhor para tomar? Ah, não. Tem que ser a que desce redondo. Tem que ser essa. Tem que ser... Você não procura a melhor? Por que você não toma a pior? Porque a pior leva nome de cerveja também, mas é a pior. Mas quando você descobre a melhor, você vai tomar a melhor, sim ou não? Mas quando você descobre algo que é melhor do que cerveja, do que maconha, do que cigarro, do que qualquer tipo de vício, você troca. Então Jesus ainda não foi bom na tua vida. Por isso que você não se libertou. Por isso que você ainda não consegue ter uma vida com Deus. Por isso que você ainda não acredita nas coisas que está escrito na Bíblia. Porque as coisas que têm te dominado é melhor do que Jesus. E as coisas que é melhor do que Jesus na tua vida, e que muitos sacerdotes passam a mão na tua cabecinha, aleluia, elas não garantem os céus para você.
Não garante vida e vida em abundância para você. E aí, muitos estão vivendo debaixo dessa maldição, porque muitos pastores têm facilitado. Olha, aqui não pode o cigarro, mas vamos liberar o cigarro gospel. Caramba! Eu não posso ter nada que me satisfaça além do meu Senhor Jesus. E Jesus é vida e vida em abundância, meu amado, minha amada. Eu não posso ter nada nesse mundo mais do que Jesus. Amém? É essa a palavra de Deus que eu deixo para todos vocês. E o culpado de muitos estarem vivendo no pecado é um evangelho raso, vamos dizer, um evangelho barato. Por isso que a frase da minha página, ela diz: se o evangelho que você abraçou não transformou a sua vida, é porque ele nunca foi o verdadeiro evangelho. Ah, pastor, mas eu tenho fraquezas que não sei o que tem, eu erro, eu falo. Você pode até pecar, mas você não é mais pecador. Você não é mais súdito do pecado, porque o sangue de Cristo te cobre. Nós ainda estamos numa carne que nos enfraquece, mas Cristo é tudo em nós. Se você buscar a Cristo Jesus em primeiro lugar, aleluia, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E as demais, eu estou lhe dizendo, é a vida em Cristo Jesus. É uma vida abundante, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu tenho para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, o culpado da igreja mundial, no mundo todo, estar corrompida são os sacerdotes. Se a igreja está corrompida, a culpa é do sacerdote e não das ovelhas. Ovelha, ela não tem percepção daquilo que nós lemos lá em Malaquias capítulo 2. A percepção do quê? A percepção de ciência. O que é a percepção de ciência no mundo espiritual? A percepção da palavra de Deus. Por isso, Deus constituiu nós, pastores, apóstolos, pregadores, evangelistas, mestres, doutores, constituiu, aleluia, esses pilares da igreja dele aqui na terra, para te pregar a palavra de Deus. Amém? E essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. Você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Não pega esse versículo isolado para, olha, eu posso comprar carro, eu posso comprar casa, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, pega esse versículo para vencer o teu maior inimigo, que é você mesmo. São os teus desejos e as tuas vontades que estão sendo dominadas pelo diabo, por demônios. Mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a praticar a palavra de Deus. Nós não ficamos questionando o A, o B, o C, por quê, porque não, nós simplesmente... Ainda dá tempo, meu irmão. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Essa é a palavra de Deus. É dura? Para mim ela é suave. É dura? Não, para mim essa palavra ela é suave. Ela é de quem ama a minha vida. Ela é doce, ela é gostosa. Ela é dura para quem tem outro Senhor. Ela é dura para quem vive debaixo da autoridade de outro senhorio. Qual senhorio? As drogas, a bebida, a prostituição, a pornografia. Esses são os teus senhores? O dinheiro, né? Às vezes a pessoa ama mais o dinheiro, ele quer o reino, que nem o jovem rico, ele quer o reino, mas não quer um senhor. Ele tinha dois senhores, na verdade um só, né, que era as riquezas. Jesus fala, olha, vem comigo, e ele abriu mão de seguir Jesus. E eu estou falando isso, nada, deixa para lá, e eu já vivi isso, eu larguei tudo por Jesus. Eu não sou um pobre que veio ficar rico no Senhor Jesus. Não sou. Eu sou um rico que abriu minha mão, abriu mão da minha vida, entre aspas, de conforto, para me tornar um pastor. Porque encontrei em vocês algo muito mais valioso
do que carro, moto, casa, dinheiro. Encontrei na vida de vocês. Sabe por que eu encontrei na vida de vocês? Por causa da aliança que eu tenho com Deus. A aliança que eu tenho com esse Deus mostra que esse Deus valorizou tanto a tua vida que pagou um preço alto por você. Ele deu o filho dele por você. E aí, então eu aprendi a valorizar quanto vale uma ovelha, quanto vale pegar um cajado e conduzir vocês à salvação, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer as orações em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua semana. Reflita sobre isso, irmão. Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Reflita, reflita, reflita. A sua vida, ela tem um alto preço. Nada mais pode dominar a sua vida senão o Senhor da tua vida, aquele que pagou um alto preço por você, que é Jesus. Não são as drogas, não são nada. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você, pelo teu lar. Quero orar pelas pessoas que estão sedentas. E depois eu vou orar para você que transferiu o seu dízimo, a sua oferta para o ministério, né? Vou consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor, tá? E depois vou dar a bênção sacerdotal em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Feche os teus olhos, pare de fazer tudo o que você está fazendo agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, por todos que estão ligados aqui comigo, que estão, ó Senhor, ouvindo esta live, e eu peço que a Tua potente e poderosa mão se estenda sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, Senhor. Eu peço que a Tua potente e poderosa mão abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão em fraquezas da carne, aqueles que têm sido vencidos pelo pecado. Ó meu Deus, esse Senhor pecado não é maior que o Senhor Jesus. Por isso eu peço, Espírito de Deus, venha sobre a vida deles, ó Pai, colocá-los, ó Senhor, nos caminhos certos, ó Senhor, para que eles possam saborear e desfrutar das Tuas grandezas e do Teu infinito amor, ó Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que o Senhor os abençoe e que essa bênção, Senhor, se estenda da vida deles para toda a família, para todos os familiares, ó Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, ó poderoso de Israel, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, ó Deus Todo-Poderoso, eu peço para o Senhor, meu Deus, que abençoe a nossa semana, Senhor. Abençoe, ó Senhor, nossas vidas. Abençoa também aqueles que estão hospitalizados, aqueles que foram identificados com este mal, dessa praga, Senhor, mas que eles possam saber que a cura vem de Ti, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. Abençoe os que estão trabalhando à frente, os enfermeiros, os médicos, ó Senhor, todos que estão à linha de frente deste trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a cidade de cada um aqui, ó Pai, que estão orando comigo. Pai, também quero consagrar ao Senhor, ó Deus, a fidelidade de todos esses irmãos, ó Pai. Ó meu Deus, eu quero consagrar o dízimo, a oferta, Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, no Teu altar, Senhor, cada centavo trazido a esta obra, ó Pai. Para que haja mantimento, Senhor, nesta obra, sustento dos ministros e missionários, ó Pai. Meu Deus, para isso, ó Senhor, esse dinheiro serve, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço, multiplique esses valores na Tua obra, em medidas incontáveis, ó Senhor. E da mesma forma, ó Pai, sobre todo aquele que é dizimista e ofertante fiel, recaia essa multiplicação, ó Senhor, essa multiplicidade, ó Pai. Que eles venham ter com fartura, Senhor, que eles possam verdadeiramente ver, Senhor, que o Senhor é Deus e além de Ti outro Deus não há. Ó meu Deus, que a confiança deles esteja, Senhor, não no que eles estão, ó Senhor, ofertando, dizimando, mas naquilo que é a Tua pessoa, a Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó poderoso Deus, eu consagro a Ti, Senhor, e os abençoo, ó Pai. Também, Senhor, meu Deus, agradeço por este culto,
culto, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, Senhor, e que esta palavra verdadeiramente seja a boa semente lançada na boa terra, Senhor, e que ela venha frutificar e dar muitos e muitos frutos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção e comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos e todos digam amém. Amém, meus irmãos? Quem quiser fazer alguma pergunta, terça-feira agora nós temos culto, viu? A live culto nós temos de terça e de quinta-feira e de domingo. Amém? Esses 3 dias eu estou ministrando a palavra de Deus aos vossos corações. Amém? E tenho buscado no Senhor, buscado por vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que estão participando aqui, né? Luciano Silva, e você que quer fazer uma oferta, você que quer fazer a entrega do teu dízimo nesse ministério, na Igreja Vida, na Oficina de Cristo, nesse ministério que é um ministério frutífero, com terra simplesmente bem preparada, aleluia, em nome de Jesus. Entra na página da Oficina de Cristo, ou eu peço para minha esposa colocar aqui no letter, aqui embaixo, né, o número das contas, né, e você faça essa oferta, faça o teu dízimo, né, sirva a Deus com aquilo que você tem, em nome do Senhor Jesus, e você vai ver que o teu Deus é maior do que crise, do que qualquer circunstâncias adversas. Amém? Eu fico aqui na santa paz do meu Senhor e Salvador Jesus. Terça-feira nós temos culto às 8 horas da noite, quinta-feira às 8 horas da noite estarei de volta aqui em nome de Jesus, e no domingo às 9 horas da manhã. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana de sucesso e vitória para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.